Olá, sou a doutora Elisete Kaffer, sou médica dermatologista e a dica do dia é sobre alopécia androgenética, ou será alopécia padrão androgenética? Essa é a maior dúvida que todo mundo pergunta nos nossos feeds. Antigamente, a alopécia era considerada genética e incurável, isso chama-se medicina pré-genômica, onde achava-se que nós herdávamos um gene da doença que causava o quê? A destruição dos hormônios responsáveis pelo crescimento capilar. Progesterona, testosterona e estradiol. E a presença dessa enzima genética incurável, que era a aromatase, a 5-alfa-redutase, não tinha o que fazer, mas o que você podia fazer era bloquear essa enzima. E isso causava o quê? Uma miniaturização progressiva dos fios de cabelo. O fio ia ficando fininho, 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 fininho. Como o saco folicular, ele contém o bulbo capilar e glândulas sebáceas, conforme o bulbo ia atrofiando, a glândula sebácea ia aumentando. Então o cabelo ia ficando fino e a oleosidade ia aumentando. Isso era considerado genético e incurável. Por quê? Porque até a década de 90 se considerava que o eixo hormonal masculino e feminino se atinha a ovários e útero na mulher e testículo e próstata no homem. Então era algo isolado, um evento isolado, e o que nós deveríamos fazer? Bloquear aquela enzima que destruía a testosterona, transformando em DHT, dihidrotestosterona, que era responsável por sintomas como miniaturização dos fios de cabelo, aumento da oleosidade, esteatose hepática, aumento de gordura no fígado e causava hiperplasia prostática benigna, aumento da próstata masculina. Na época começou-se a usar para o tratamento de hiperplasia prostática masculina a finasterida. Então observou que os pacientes com hiperplasia prostática começavam a reverter o processo de miniaturização do cabelo e da oleosidade capilar e se adaptou à utilização da finasterida, que era usada em 5 miligramas para hiperplasia prostática benigna, para 1 miligrama para o tratamento capilar, achando que era a cura da calvície masculina e feminina. Também começou-se a usar o minoxidil, que é uma medicação antihipertensiva. E o efeito colateral dessa medicação, que era usada para controlar a pressão arterial, era aumento da pilificação, crescimento de pelos. Então se adaptou à utilização dessa substância que controla a pressão arterial para utilização no crescimento capilar. Como que o minoxidil funciona? Ele acelera as bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio, acelerando o turnover do bulbo capilar, aumentando a taxa de crescimento capilar. E a causa? Ninguém pensava na causa, falava é genético e não tem cura. Após o projeto Genoma, que aconteceu em 2003, e com a evolução de toda a medicina, observou-se que o eixo hormonal masculino e feminino não se atém somente ao ovário e útero na mulher e testículo e próstata no homem. Observou-se que existe um eixo neuroendócrino imunológico, que é o NEI System, que o eixo hormonal, tanto masculino e feminino, faz parte de um sistema integrado, neurológico, hormonal e imunológico. E ele é composto de vários órgãos, dentre eles pineal, tireoide, pâncreas, adrenais, ovários e útero na mulher, testículo e próstata no homem, timo, medula óssea, baço, células adiposas e todos os gânglios linfáticos que compõem desde a parte linfóide, a parte hormonal e tem correlação funcional e anatômica com o córtex cerebral, com a substância branca cerebral e com a medula espinhal. Ou seja, quando a gente bloqueava a enzima que transformava a aromatase 5-alfa-redutase
aromatase e bloqueava a conversão de testosterona e dihidrotestosterona, nós não estávamos simplesmente bloqueando essa conversão periférica. Havia uma alteração em todo o eixo neuroendócrino imunológico, o que justificava os principais efeitos colaterais que se adivinham da utilização dessas medicações, como depressão, insônia, suicídio e até infertilidade irreversível. Ou seja, a causa da aromatização, dessa conversão da testosterona em DHT, da transformação da progesterona em hormônios menos vitais, tinha um propósito, era um mecanismo de defesa do corpo mediante uma situação estressora, em que todo o eixo neuroendócrino imunológico deixava de fazer a função fisiológica, produção de hormônios da pineal, da tireoide, do pâncreas, das adrenais e das gônadas, para fazer gestão de estresse. Toda vez que o paciente está com estresse, ele deixa de fazer o quê? Detoxificação, digestão, sono reparador e deixa de focar na parte de reprodução, são funções menos vitais. Você está falando de um dinossauro, você não pensa na digestão, você não se preocupa com detoxificação, você não consegue dormir direito e não pensa na procriação. Então, todas as vezes que o paciente estava com um fator estressor crônico, não só neuropsicológico, mas contato com alimentos dissonantes, água, focos dentais, metais tóxicos advindos de alimentos, água, produtos de limpeza, de higiene pessoal, estresse oxidativo decorrente de poluição eletromagnética ou outro fator causal, o que o corpo fazia? Priorização metabólica. Ele deixava de priorizar a produção desses hormônios menos vitais, progesterona, testosterona e estradiol, deixava de priorizar a produção de enzimas digestivas para priorizar hormônios do estresse, cortisol, EDEA, adrenalina, para defesa, para o sistema de luta e fuga. Por isso ocorria a conversão, a aromatização, ou seja, isso é uma consequência de um gatilho de estresse crônico. Ou seja, não adianta somente bloquear a enzima, tem que remover o fator causal. Então, os tratamentos atuais da medicina pós-genômica é detecção do fator causal que está levando à aromatização dos hormônios menos vitais em mais vitais e remoção desses fatores e modulação dessa conversão da aromatase 5-alfa-redutase com fitoterapia. Pode-se utilizar sal palmeto, crisina, óleo de coco, várias substâncias que vão modular esse processo até que a causa, o fator causal seja detectado e removido. Qual que é a diferença da utilização de um bloqueador enzimático, por exemplo, finasterida, e um modulador? O bloqueador enzimático, se o DHT, se a enzima está trabalhando muito, ela deprime a enzima. Se a enzima já chegou numa taxa de normalidade, ele continua deprimindo. Se a enzima está baixa, o remédio continua deprimindo. Já o papel da fitoterapia é a modulação da função dos eixos neuroendócrino e imunológico. Então, se a enzima está hiperfuncionante, ele normaliza. Se ela está normal, ele mantém. Se está baixa, ela normaliza. Então, essa gestão é feita pela fitoterapia. Ou seja, a alopécia não é genética incurável, ela é padrão androgenético, é um sintoma de mais de 2.500 causas que geram estresse oxidativo e que levam à conversão de hormônios menos vitais em hormônios mais vitais. Tem como se detectar esses fatores causais, remover, normalizar o terreno biológico, fazer reabilitação do eixo neuroendócrino imunológico e fazer o adormecimento dos genes da doença e ativação dos genes da saúde. Isso é medicina pós-genômica, modulação, gestão e níveis ótimos de saúde. Fica a dica.